Aleluia. Os amados irmãos podem tomar assento, adorando ao Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. E queremos já convidar as nossas crianças que vão aprender a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê as crianças da casa do Senhor? Está orando por elas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Estão chegando as crianças. Quero chamar aqui então a missionária Rebeca para estar orando pelas nossas crianças. Essa igreja teve as suas mãos em direção a elas, abençoando-as em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela vida desses pequeninos, Senhor, e das professoras que vão estar ali com eles. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para conduzir. E que eles possam aprender de Ti, amar os Teus caminhos, Senhor, porque eles estão no melhor lugar. Senhor, e a professora está fazendo o trabalho dela, Senhor, então nós pedimos, Espírito Santo, faça o seu trabalho na vida desses pequeninos, para que eles cresçam em estatura, Senhor, em perfeição em Ti, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Senhor, nos abençoa também nessa noite, Senhor, ouvindo a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. Vamos, amados irmãos, abrir nossas Bíblias. Se você não tem Bíblia, você pode adquirir aqui na livraria com a nossa irmã Alessandra para você fazer a leitura juntamente conosco. Depois você fala com ela que ela adquire a versão que você deseja. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 até o verso número 17. Os irmãos que encontrarem, darem reverência à palavra de Deus. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao verso de número 17. Aleluia, aleluia, glória. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Todos acharam? Amém? Aleluia. Assim diz a palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele que tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, o teu irmão? E se eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás a palavra na sua boca. E eu serei com a sua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara e na tua mão, e com que farás os sinais. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós já louvamos o teu nome, já adoramos o teu nome santo, maravilhoso Deus. Com nosso coração, papai, já adoramos o teu nome. Com nossos lábios nós expressamos, Senhor, a nossa alegria da salvação. Com nossos lábios, papai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. Pois tu nos formaste no ventre da nossa mãe e nos escolheste, Senhor. E queremos ser verdadeiros diante de ti.
Porque tu conheces o coração. Tu vês o coração, alecalamanda, aleluia. E por isso, Pai, fala conosco. Fala a cada um pelo teu querido, doce Espírito Santo que nos é dado, Senhor. Porque queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Os amados irmãos, podem tomar assento, adorando a Jesus. Nós sabemos muito bem a história do povo de Israel, porque nós somos leitores da palavra. Os irmãos já assistiram o filme do Êxodo, já leram a palavra, ouviram a história contada pelos professores na escola bíblica dominical, aqueles que nasceram em berço evangélico. E nós sabemos da história de Moisés. Mas o texto que eu quero tirar por base para a nossa meditação está no versículo 12, que diz o seguinte: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. O Senhor está dizendo aqui que nós precisamos ser dependentes dEle. Nós precisamos nos entregar a Deus para que o Senhor nos ensine. E a palavra ensinar, os irmãos já sabem o significado, mas eu pesquisei. Ensinar significa transmitir conhecimentos, habilidades, princípios, normas de conduta ou experiências de alguém. Pode também significar dar instruções ou orientações, ensinar. Por exemplo, dar aula ou lições a alguém, dar aula ou lições de algo, preparar alguém para uma tarefa, ação ou prática, transmitir experiências, princípios ou normas de conduta a alguém. E dar a conhecer algo. Um exemplo clássico, quando você entra na fábrica, alguém vai te ensinar o trabalho. Alguns que têm mais habilidade aprendem em um dia, outros aprendem em uma semana, outros aprendem em 3 semanas, outros aprendem em um mês. Depende de cada situação, de cada trabalho. Alguém nos ensina algo. Outro exemplo, exercer o cargo ou profissão de professor, que é lecionar, é ministrar, é doutrinar, é instruir, informar, erudir, ilustrar e iluminar e alumiar. Isso é ensinar. E todos nós fomos ensinados desde pequenos. Nossos pais nos ensinaram. Porque a palavra em Provérbios fala: ensina a criança no caminho. Então, nós que somos conhecedores da palavra, nós devemos ensinar nossos filhos no caminho, não o caminho, mas no caminho, que eles estão junto com nossos filhos na casa do Pai. Como cristãos, nós precisamos conduzir nossos filhos para o altar. Então, ensinar o filho a adorar a Deus, ensinar o filho a buscar a Deus, ensinar o filho a orar. E muitas vezes nós falhamos na nossa missão de ensinar os nossos filhos a servir a Deus. E com certeza nós pedimos perdão para Deus e Deus nos perdoa, porque nós somos humanos, somos perfeitos, não somos perfeitos, e precisamos aprender de Deus para ensinar alguém. E a palavra de Deus revelada para mim e para você, para nós ensinarmos. E nós vimos no versículo 12 que Deus falou para Moisés: eu serei por boca, e vou te ensinar o que has de fazer. E nós estamos aqui para aprender de Deus. E a palavra de Deus fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a palavra de Deus neste lugar, amados, tem toda a autoridade. Essa profecia aqui tem toda a autoridade neste lugar. É essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos conduz para o céu. Ao rejeitarmos esta profecia, nós estamos rejeitando o que Deus está falando comigo e com você. E quantas vezes eu e você nós rejeitamos o que Deus fala conosco? Deus falou para Jeremias:
Ele falaria, o povo não ouviria. E acontece nos dias atuais. Mas Deus quer falar, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos conduzir. Que nem ensinar inglês aos brasileiros. Você está sendo alguém que vai ensinar. Ensinar a ler e escrever. Nossos pais ensinam algumas letras, primeiras palavras, primeiros números, ensinar a matemática. E os pais ensinam também os filhos a serem independentes, como se trocar sozinho, e assim por diante. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que Jesus, ele nos ensina. E a primeira coisa que nós aprendemos, nosso irmão já leu aqui, João capítulo 15, versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então você e eu já fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Você é escolhido de Deus, você é nomeado por Deus para realizar algo grandioso para Deus. Só que muitas vezes nós não entendemos o nosso chamado, que Deus está falando conosco através da sua palavra, que você é escolhido, você é nomeado. E fugimos do nosso chamado. Mas Deus quer nos ensinar a cada dia. Aí Jesus nos ensina em Mateus 28, 19, 20, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com você. Que a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, o teu pecado original, o pecado que os nossos pais Adão cometeram, foi removido pelo sangue da cruz do Calvário. Oh, glória! Aleluia! E esse sangue nos deu livre acesso ao trono da graça. Esse sangue que foi vertido na cruz nos deu paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Mas nós muitas vezes não valorizamos o poder do perdão de Deus sobre nossas vidas. E murmuramos, reclamamos e não aceitamos o que Deus fala conosco. Deus quer nos ensinar a obediência, porque a obediência traz a bênção. Um exemplo clássico: se você passar o sinal vermelho, você é multado. Desobedecer uma ordem. Mas os ensinamentos de Deus são para nós. E muitas vezes nós dizemos: não, é para aquele, é para aquele, é para aquele. Nós apontamos os defeitos. Nós somos imperfeitos, irmãos. E nós podemos parar de apontar defeito e falar assim: eu pequei, Senhor. Eu sou falho e preciso do perdão. Ensina-me, Senhor. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, do ensinamento de Deus para mim e para você. Salmo 20, antes do Salmo tem Êxodo capítulo 4, versículo 12, que diz: vai, pois, agora, e eu serei por tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Êxodo capítulo 4, versículo 15 diz: e tu lhe falarás, e porás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca como a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Já está aqui revelada para nós o que nós devemos fazer. A vontade de Deus está aqui na Bíblia revelada. É só colocarmos em prática. Mas nós escolhemos um texto e falamos: não, essa aqui não é para mim. Não aceitamos o ensinamento de Deus para nós. E Deus quer que nós obedeçamos esta palavra. Foi cantado um louvor aqui sobre a palavra. O verbo revelado. Salmo 25, versículo 8 e 10 diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, fidelidade, para que os cumprem os preceitos da sua aliança.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a pergunta fica: como está o meu relacionamento com Deus? Eu estou seguindo o caminho? Eu estou vivendo a vida que Cristo dá? Eu estou vivendo a verdade que Cristo é? É algo a refletir, amados irmãos. Se eu tenho Jesus morando no meu coração, eu tenho a verdade. Eu falo a verdade. Eu anuncio a verdade. Eu proclamo a verdade. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho vida. E se eu tenho vida em abundância com Cristo. Porque quem aceita Jesus torna-se manancial de vida. Isso quer dizer que eu vou transmitir vida para aqueles que estão mortos lá fora. Quantas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados? E eles precisam ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus. E nós temos a vida que é Jesus. Então eu tenho que transmitir vida. Mas ao invés de transmitir vida, eu transmito morte. É a lei da semeadura. O que estou semeando? Amor, fé, temperança, domínio próprio, alegria, paz. O que eu estou semeando? A nossa missão é semear a palavra de Deus. É falar de Jesus através do nosso viver, do nosso falar. A palavra nos ensina como devemos fazer isso. Mas eu não coloco em prática. Eu só ouço e não pratico. E Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra. Quer dizer, construir a casa na rocha. E não na areia. Porque vem a tempestade e a pessoa fala: não vou mais à igreja, não vou mais congregar, o pastor não me ama, e assim por diante. Tantas desculpas que nós damos para Deus. A nossa desculpa é como folha de fogo de palha, se queima. Quando Deus olha para mim, eu ponho a minha desculpa, não justifica. O que Jesus fez por mim e por você não justifica nossas falhas. Porque somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somente Jesus que nos dá a vida eterna. Somente Jesus que nos dá a paz. Somente Jesus que transforma vidas. Somente Jesus pode transformar água em vinho. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Mas nós não colocamos Jesus em primeiro lugar. Que a palavra diz: Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós não conseguimos buscar Deus em primeiro lugar. Colocamos nossos planos, nossos projetos em primeiro. E Deus manda a gente colocar nossos projetos diante dele. Estamos sendo ensinados por Deus? Estamos obedecendo a sua palavra? Salmo 32, 8. O salmista escreve: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Estamos sendo guiados por Deus? Estamos sendo conduzidos por Deus? Meu amado irmão, está revelado aqui. O que Deus quer de mim e de você? Obediência. Resume isso: obediência. Guardar os mandamentos. O salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista escreveu ainda: lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. E como nós estamos deixando que esta palavra ilumine o nosso caminho? Jesus ensinava com autoridade. Mateus capítulo 28, 29, versículo diz assim: e aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E Jesus já deu essa autoridade para mim e para você. Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. As boas novas de salvação. Pregar não é só falar,
é testemunho de vida. A tua luz está brilhando nas trevas, na fábrica, nas escolas, aonde você estiver, a tua luz, a nossa luz tem que brilhar. Quem é a luz? Jesus. A luz de Cristo tem que brilhar em mim. E nós temos que refletir a glória de Cristo para o mundo. Através dos nossos lábios, através das nossas ações, através do nosso amor. Jesus também ensinou a orar. Bem conhecidos, irmãos já sabem. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos colocando essa oração em prática. Não uma oração decorada, mas aqui está um modelo como devemos orar. E muitas vezes nós pegamos essa oração e terminamos rapidinho. E Deus quer, não é assim que Deus quer que nós façamos nossa oração. A oração que Deus quer que nós façamos é no nosso quarto. A palavra: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. E ali você começa a oração do Pai Nosso. Dá honra a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, bendiga o nome de Deus. Você vai relacionar com Deus como Pai. Aquele Pai presente, aquele Pai que fala, aquele Pai que nos instrui, aquele Pai que direciona, aquele Pai que é o exemplo. O maior Pai que nós temos é Deus, porque os nossos pais terrenos falham, mas nosso Pai celestial não. Ele é perfeito e Ele quer que nós sejamos perfeitos. Mas para isso Ele coloca pessoas para nos ensinar. Está em Efésios. Até chegarmos à estatura do varão perfeito, aí Deus nos translada para o reino celestial, Deus nos leva para a glória, Deus faz alguma coisa. Quando você chega à estatura do varão perfeito, Ele fala: não, agora acabou o seu tempo na terra, você já fez o que tinha que fazer. E muitos já foram. Nós vemos também Jesus dizendo em Lucas capítulo 12, versículo 12: naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deve dizer. E eu pergunto: nós temos dado liberdade ao Espírito Santo para nos ensinar a falar na hora certa? Nós temos dado liberdade ao Espírito Santo para nos ensinar a fazer a vontade de Deus? É o Espírito Santo que vai nos ensinar. A palavra revelada nos ensina. E o Espírito Santo revela o que Deus quer através desta palavra. Em João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você tem lido a palavra de Deus, você tem meditado nela, você tem lido a respeito de Jesus? Se alguém perguntar para você, falar: conte a história de Jesus para mim, você conseguiria contar toda a história desde o seu nascimento? Fale de Jesus, medite sobre Jesus, Ele é o Verbo. E o Espírito Santo vai te ensinar como deve falar para aquela pessoa que pede uma explicação, pergunta para você algo a respeito da palavra de Deus, e você traz a revelação da palavra para aquela pessoa, e a pessoa aceita Jesus porque você falou pelo Espírito Santo de Deus. Não foi você, foi o Espírito Santo te usando. Porque a partir do momento que você e eu aceitamos Jesus Cristo, você recebe o selo. E o selo é o Espírito Santo na tua vida. Você tem o Espírito Santo aí. Eu vou falar sobre isso aqui na frente. O Espírito Santo é o melhor amigo do crente. O Espírito Santo nos convence. João capítulo 16, versículo 7 e 9 diz assim:
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo. Não é o pastor que vai te convencer, não é o seu esposo que vai te convencer, não é a esposa que vai... É o Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é orar. É clamar a Deus para que Deus realize o milagre na vida do meu esposo, na vida do meu filho, na vida da minha família, nos meus projetos, nos meus sonhos. Tudo eu tenho que colocar diante de Deus. É o Espírito Santo. E muitas vezes nós falamos, não é o Espírito Santo, é eu. E muitas vezes Deus está te usando, Deus está colocando em dúvida o que Deus está falando. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar através do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus fazer a obra na tua vida, no teu coração, na tua família, nos teus projetos. Deixa o Espírito Santo conduzir. Deus é perfeito. Deus é santo. O Espírito Santo nos atrai. João capítulo 6, versículo 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Nós somos chamados, atraídos por Deus à salvação. Foi falado aqui que nós somos filhos de Deus através do verbo vivo que é Jesus. E você pode dizer, Pai, papaizinho querido, Pai, eu te amo. O Espírito Santo nos ensina, João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Nós não conseguimos lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus disse. Você leu hoje, amanhã já esqueceu, mas se você leu, o Espírito Santo vai fazer lembrar. Porque Ele é mestre por excelência. O Espírito Santo nos cela, Efésios 1,13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Você tem o selo. Você tem a marca do Espírito Santo. Você pertence ao reino da luz e não das trevas. Deixa Deus completar a obra que iniciou em você, meu irmão, minha irmã. Você pertence ao reino de Deus. A nossa morada não é aqui, é lá. As mansões celestiais estão prontas. João 14 fala para nós não ficarmos preocupados, ansiosos, porque o lugar já está pronto. E Jesus voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança, porque o mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo os sinais acontecendo aí. O último terremoto agora aqui do lado, aqui pertinho. Quantas pessoas já morreram lá? Tem mais de 70 sumidos, desaparecidos num prédio que desmoronou todinho. Mas será que eles morreram com salvação? Será que eles morreram com Deus? Há muitas almas para serem ganhas e nós ficamos preocupados com nossos projetos, nossos sonhos, e esquecemos que Deus quer que nós demos o primeiro lugar para Ele. E quando você dá o primeiro lugar para Deus, Deus te conduz para o centro da vontade dEle. Se é missões, glória a Deus. Se é para contribuir com missões, glória a Deus. Se é para orar com missões, glória a Deus. Deixa Deus te conduzir para a vontade dEle. E ficamos só, ninguém me ama, ninguém me quer. Esta igreja não... Para de julgar, meu irmão, meu irmão. Obedeça a palavra. A palavra de Deus tem toda a autoridade neste lugar. Obedeça a palavra. Pare de olhar os defeitos das pessoas, porque todos nós somos imperfeitos. Eu pego de frente de você. E Deus quer que você seja um canal de bênção na terra. Seja a bênção onde Deus te colocou. Se Deus te colocou aqui, aprenda a palavra de Deus e deixa de usar.
Por isso que nós temos o ETAD, nós temos o estudo sabatino, nós temos a terça de estudo da palavra, para você não errar, para nós não errarmos. O Espírito Santo quer nos ensinar pela palavra de Deus. Você tem o selo, você tem o Espírito Santo ali. Deixa aparecer o Espírito Santo em você. Aleluia. O Espírito Santo nos cela, versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também, querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita em vós, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um preço, bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então vamos, como filho da luz, deixa o Espírito Santo aparecer em você, meu irmão, minha irmã. Se você não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado, então busque os dons espirituais. Busque a Deus com todo o teu coração, porque o mundo jaz no maligno. Deus quer te abençoar, Deus quer te encher, Deus quer te prosperar. Deus quer que você viva na plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo consola, como nós vimos em versículo 16, João 14. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós temos o Espírito Santo que nos consola. Mas Paulo escreveu em Coríntios que nós podemos consolar aqueles que estão precisando de consolo. Não é somente na perca de um ente querido, não. Você pode consolar alguém que está passando por uma provação maior que você já passou. Ou você teve essa experiência e você pode consolar essa pessoa com essa experiência. Porque todos nós passamos por provações e dificuldade. E Jesus nos ensinou, Jesus não mentiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu por mim, por você, e nós estamos vencendo em nome do Senhor Jesus. E com a sua aprovação, com a sua dificuldade, você pode consolar aquele irmão, aquela irmã que está passando por a mesma prova que você já passou. É a mesma coisa na educação dos filhos. Eu ensinei meus filhos no caminho do Senhor, eu ensinei o estudo, ensinei, direcionei. E nós vemos os pais também direcionando seus filhos nos estudos, acompanhando-os nas escolas, nos cocôs. Nós vemos os pais acompanhando. Estão consolando seus filhos porque vocês passaram por essa fase antes. Porque nós estudamos, nós tivemos nossas experiências nas escolas e podemos ajudar nossos filhos, porque muitas vezes eles são perseguidos nas escolas, eles passam por dificuldades nas escolas, e os pais consolam o filho. Você vai conseguir vencer, porque o papai já passou por isso, você vai conseguir. Você dá aquela palavra de ânimo para o seu filho consegue vencer aquela prova. O Espírito Santo nos consola e nós somos chamados para consolar através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Deixa o Espírito Santo te guiar, meu irmão. Deixa Deus te guiar pela sua palavra. Ele vai te mostrar como você deve conduzir na presença de Deus. E diante dos homens também. Você está sendo guiado por Deus? Você está vivendo no Espírito? Ou você está vivendo na carne? As obras da carne estão em Gálatas. Mas somos espirituais. Se nós somos espirituais, vamos produzir o fruto do Espírito. O Espírito Santo nos dá poder. Você tem andado no poder do Espírito Santo?
poder para pregar, poder para falar de Jesus. Eu conheci um moço, trabalhando na fábrica, e ele orava a Deus, buscava a Deus, jejuava, e Deus colocava as palavras no lábio dele, e ele chegava para a pessoa e falava algo para aquela pessoa, e a pessoa falava: quem te revelou? Quem foi que te contou? Não, Deus falou para eu falar isso para você. Porque nós não sabemos que as pessoas que estão à nossa volta passando, mas Deus sabe. E Deus quer te usar para consolar, para aconselhar, para orientar, para direcionar aquela pessoa, ensinar. E muitas vezes nós falamos com Moisés: você falar assim, sou pesado de língua. Mas se é Deus que vai ensinar, por que você não deixa Deus te usar? Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E por que nós não estamos buscando o poder de Deus? Porque nós estamos cumprindo Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós precisamos clamar a Deus. Precisamos anelar pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos lá buscando a Deus, aí veio o poder sobre eles. E nós estamos clamando, buscando, reunidos no mesmo propósito? Não. Deus quer que nós clamemos, Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele espiritual e corpo. Deus quer 100% de nós. Deus quer que a palavra dEle entre no meu e no teu coração. Deus está nos ensinando. Se você aceita o ensinamento da palavra de Deus, bem-aventurado. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: da mesma forma, aleluia, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você tem o Espírito Santo. Porque tem situações e ocasiões que nós não temos palavras para orar. E quando você está angustiado, aflito, você dobra os joelhos e calabalai, aleluia. E você deixa o Espírito Santo interceder por você, porque você está se derramando, você está se entregando diante de Deus, e o Espírito Santo vai intercedendo por você, porque você não tem palavra para expressar a Deus a sua oração. Mas Deus conhece, Deus sabe o teu coração. Faça como o salmista: sonda o meu coração, olha para dentro dele e vê se há algum caminho mau, deixa Deus fazer. Não feche o teu coração. A palavra de Deus fala: filho meu, dai-me o teu coração. Você tem entregado o teu coração para Deus? Ou você tem trancado o teu coração com as suas angústias, com a sua tristeza, com as suas amarguras? E a palavra fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Você tem entregado a tua tristeza, a tua angústia, a tua dor, a tua preocupação, os teus projetos, você tem entregado? Eu posso responder por você. Você que tem que responder para Deus. Entrega para Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Para nós chegarmos à estatura do valor perfeito, precisamos que deixar esta palavra nos ensinar. Através dos pastores, através dos mestres.
e através do Espírito Santo. Deixa-se mudar pela palavra de Deus, para apresentar a Deus como vaso de honra. Você tem um tesouro no teu coração. Você é um vaso diante do Senhor. Você tem Jesus no teu coração, ou não tem? Se não tem, está na hora de você convidar Jesus para entrar no teu coração, para mudar a tua vida. Porque em Coríntios fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já? Você é nova criatura, eterna com Cristo. Deixa Deus completar a obra que Ele iniciou na tua vida através do Espírito Santo. Quando você adora a Deus com todo o teu coração, você está dando liberdade ao Espírito Santo trabalhar no teu coração para curar as tuas enfermidades. Você está dando liberdade para que o Senhor passe o bálsamo no teu coração quando você adora. Quando você adora, está doendo. A luta está grande, mas você está adorando e Jesus vai passando o bálsamo. Aí quando você ministra, Deus abre uma porta de escape. E você recebe a vitória, recebe a bênção de Deus. Concluindo, o Senhor nos ensina. Mas antes disso tem Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, vou repetir. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Jesus já nos autorizou a ensinar a palavra. Nós temos que ensinar a palavra, a obedecer esta palavra e ver por esta palavra. A palavra de Deus tem toda a autoridade. Mas nós vemos aí fora que os falsificadores da palavra estão aparecendo há muitos. E é o Espírito Santo que nos revela quem são os falsos. É o Espírito Santo que nos revela os ardis de Satanás pela palavra. Quando você conhece o verbo, viva a palavra de Deus, você não aceita o ensinamento senão a palavra de Deus. Porque você tem o Espírito Santo morando no teu coração. Então dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito Santo, diz a palavra. Mas deixa o Espírito Santo aparecer em você. Então o Senhor nos ensina a viver de acordo com a sua vontade, e amar a Deus e ao próximo e a perdoar. Vamos colocar de pé. O ensinamento a viver de acordo com a vontade de Deus. Salmo 24:9 diz: o Senhor ensina os teus caminhos, faze com que os conheça muito bem. O Senhor está nos ensinando. Isaías 48:17 diz: eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é bom e conduz pelo caminho que deve seguir. Você está sendo conduzido pela palavra de Deus? Você está sendo conduzido pelo Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo? Jesus te quer conduzir caminhos da terra. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te guiar para o centro da vontade dele, que é perfeita. Deus é perfeito. O ensinamento a amar a Deus e ao próximo, os irmãos já conhecem. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes nós amamos um carro, uma casa, um diamante, um iPhone. Colocamos nosso coração aonde não devia. Nosso coração tem que estar em Deus. O nosso maior tesouro tem que ser Jesus Cristo. O Senhor nos ensina a amar ao próximo e a si mesmo. Jesus deu exemplo lá na cruz. Depois dele ser açoitado, as marcas nas costas, a coroa de espinho na sua cabeça, e sangue vertendo, 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 e seus algozes pregam na cruz, pregando Jesus na cruz.
E lá na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Senhor nos perdoa, porque muitas vezes fazemos errado. Fazemos errado. Deus nos orienta, nos direciona e fazemos errado. E Jesus fala: Pai, perdoa porque não sabem ainda. E quantas vezes o Pai tem nos perdoado? Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Você tem sentido o perdão de Deus? Então agradeça pelo perdão de Deus. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós pecamos? E o Pai tem nos perdoado porque Jesus intercedeu por mim e por você. O Espírito Santo está intercedendo por você. Receba o perdão de Deus. Receba o amor de Deus. A palavra fala: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Você tem o Espírito Santo aí? Você tem o Espírito Santo no teu coração? Então deixa Deus derramar o seu amor no teu coração. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem Jesus, então abre o teu coração e fala: eu quero Jesus. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero ter essa paz que o mundo não dá. Eu quero viver esta alegria que só Jesus pode dar. A paz que só Jesus pode dar. E a decisão não é o pastor que vai tomar por você. É você que tem que tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, eu quero orar por você nesta noite. Se você ainda ficou nessas dúvidas, nessas lutas de dizer se eu sirvo ou não sirvo, se eu estou ou não estou, e precisa aprender que Deus quer te conduzir para o centro da vontade dEle, então venha para o altar e se entrega para Jesus nesta noite. Para de lutar com as suas próprias forças, mas deixa Deus pelejar por você. O teu trabalho é descansar em Deus. Para de sofrer as consequências do erro e arrependa-se e venha para o altar. Jesus quer te perdoar. Jesus quer restaurar a alegria da salvação. Jesus quer te curar. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Ele quer te dar vida. Vida espiritual. Vida é a mudança. Se você quer entregar para Jesus, venha para o altar. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, venha para o altar. Nós queremos orar por você. Depende de você, não depende de mim. O Senhor quer te perdoar. O Senhor quer te prosperar segundo a sua palavra. Agora depende da sua decisão. Então nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos perdoar. E quem se recusa a perdoar o outro simplesmente não será perdoado. É a oração do Pai Nosso. Venha para o altar e receba o perdão de Deus. Jesus já ensinou a orar, como relacionar com Deus e como viver como discípulo. Quer entregar para Jesus? Venha para o altar. Vamos orar por você nesta noite. Se você ainda não está se relacionando com Deus como devia, venha para o altar e fala: Senhor, eu estou pecando nisto. Eu quero viver na dimensão do Espírito. O convite está aberto para você derramar diante do altar e entregar para Deus. A decisão é sua. Nós, como servos do Senhor, nós queremos que todos sejam cheios do Espírito Santo. Nós queremos que todos naveguem no oceano do Espírito. Nós queremos que todos sejam instrumento de Deus na terra.
Nós queremos que todas as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida nas regiões celestiais. Agora depende da nossa decisão de receber e aceitar a direção do Senhor para nossas vidas. Podemos orar? Nós vamos orar. E a decisão está em suas mãos. Entregue-se para Deus. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus te conduzir para o centro da vontade dEle. Tem mais alguém que deseja se entregar a Deus? Ser um instrumento de Deus na terra? Aleluia, 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 aleluia. Se tiver alguém enfermo também pode vir. O Senhor da cura está aqui. É Jesus que cura. Se você tiver alguma enfermidade física, venha para o altar. Se você tem alguma enfermidade espiritual, emocional, venha para o altar. Nós vamos orar por você. Queres receber a cura do Senhor? Jesus está aqui para te curar. Aleluia, 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 aleluia. Venha para o altar. Tenha coragem de se entregar para Deus, para Deus te abençoar, para Deus te perdoar, para Deus restaurar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, vamos orar. Se ouvirdes da voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Pare de relutar. Se entregue para Deus. Deixa Deus fazer uma obra na tua vida, na tua casa. Quantas vezes você tem lutado com você mesmo e diz, não vou não. Você sabe que Deus está falando com você. Não precisa chamar com nome. Pois você tem a consciência que Deus está falando com você nesta noite. Nós vamos orar. Eu vou estar descendo aqui e orando. O pastor Lázaro está orando no microfone e eu estou impondo as mãos sobre esses irmãos. Levanta suas mãos para cá, vamos estar orando. Vai ver nossos irmãos que estão buscando algo do Senhor. Senhor, ó Pai, estamos agora como igreja, Senhor, intercedendo, ó Pai, pela vida desses, ó Pai, que estão aqui na frente, Senhor. Te agradeço que o Senhor tem falado aos corações, o Senhor já tem transmitido, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Podemos sentir a Tua presença nessa igreja, Senhor. Senhor, ó Pai, somos gratos a Ti pelo Teu amor demonstrado, ó Pai, através da Tua palavra essa noite, Senhor. Agora vamos pedir assim pela vida de cada um, ó Pai, destes que têm se entregado a Ti, Senhor. Eles têm buscado a Tua presença, eles têm buscado a Tua intimidade, têm buscado, Senhor, ó Pai, estar mais perto, Senhor, buscar o Teu perdão, Senhor. Te peço, Senhor, Pai, que primeiramente precisamos de Ti, Senhor. Sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor, Pai. Senhor, Pai, ouça, Senhor, Pai, as preces, Senhor, Deus. Ouça, Senhor, olha para o coração, Senhor, Pai, que derrama, Senhor, Pai, que se entrega, Senhor, Deus, que busca, Senhor, Pai, a Tua face nessa noite, Senhor. Senhor, Deus, Pai, como que eu falar, Senhor, Pai, que haverá perdão, Senhor. Haverá, Senhor, Deus, Pai, a transformação, Senhor, Pai. Te peço que transforme essas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, Pai, adentrar agora, Senhor, Pai. Venha transformar, ó Pai, de dentro para fora, Senhor, Pai. Porque sabemos que és Tu, Pai, que transforma, Senhor. É Tu que transforma, Senhor. É a Tua palavra que salva, Senhor, Pai. Não há nada, Senhor, Pai, que possa, Senhor, fazer mais do que isso, Senhor. E nos entregamos, ó Pai, a nós mesmos também, perante Ti, Senhor. Vimos te pedir também, Senhor, para esses que têm, ó Pai, buscado a Ti também, mas que precisa de uma cura, Senhor, Pai.
Uma cura, Senhor, física, uma cura espiritual, Senhor Deus. Uma coisa que vem de Ti, Senhor Deus. Sabemos que estamos perante um Deus que pode todas as coisas. Um Deus poderoso, Senhor Pai, que faz o cego ver, Senhor Pai, faz o mundo, Senhor Pai, ouvir, Senhor, falar, ó Pai. E Senhor, eu te peço, Senhor, venha curar, ó Pai, venha tirar, Senhor Pai, tudo, Senhor Pai, que esteja assim, atrapalhando, incomodando, Senhor, que tenha buscado, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus poderoso, Senhor Pai. Tu és o Deus que transforma, Senhor. Tu és o Deus que cura, Senhor Pai. Tu és o Deus, ó Pai, que opera, Senhor. Começa a operar no passado, Senhor. Tu, Pai, operas agora também, Senhor Deus. Tu pode transformar, Tu pode curar, Senhor Pai. Tu pode tirar a enfermidade, Senhor. Tu pode tirar, Senhor, a opressão do inimigo, Senhor Pai. Porque sabemos que não há condenação, Senhor Pai, daqueles que estão em Ti, Senhor. Somos chamados por Ti, Senhor Pai. Somos chamados para ser filhos Teus, Senhor. Somos chamados para ter uma vida abundante, Senhor Pai, que somente o Senhor pode ter. Senhor Pai, trabalha na vida deste, Senhor Pai. Transforma, Senhor Pai. Enche, Senhor, meu Pai, com o Teu Espírito, Senhor. Transborda, Senhor Pai. Faça, Senhor Pai, a transformação, Senhor Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor, para tudo, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor, Pai. Dependemos, Senhor Deus, ó Pai, do Teu Espírito. Enche, Senhor, Pai. Enche, Senhor Deus, ó Pai, com o Teu Espírito, Senhor Deus. Faça a Tua vontade, Senhor Pai. Faça o Teu querer, Senhor Pai. Sabemos, Senhor, que não há nada impossível para Ti, Senhor. Enquanto Tua igreja ora, Senhor, enquanto o novo, Senhor Pai, busca a Tua presença, Senhor Deus. O Senhor opera. Fala hoje, Senhor Pai, quando estamos a Ti, Senhor Pai. Estamos buscando, Senhor Pai, uma unidade, Senhor Pai. Estamos buscando a Ti, Senhor. Estamos intercedendo a Ti, Senhor Pai. Levantamos as nossas vozes, conectando contigo, Senhor. Fala, Senhor Pai. Fala ao coração, Senhor. Fala conosco, Senhor Pai. Como já tem falado. Nos enche, Senhor Deus, ó Pai. Queremos ser usados por Ti, Jesus, ó Pai, para abençoar. Queremos ser usados por Ti, Senhor Deus, ó Pai. Oh Deus, ajuda a Tua serva, Senhor. Para transmitir, Senhor Pai, a Tua presença, Senhor. Queremos produzir, Senhor Pai, os frutos, Senhor Pai. Somente o Teu Espírito, Senhor, pode fazer. Senhor Deus, ó Pai, nós antes de Ti, Senhor. Tu és Deus poderoso, Senhor Pai, Tu és o Deus tremendo, Senhor. Nós um dia, Senhor Pai, chegamos a este conhecimento. Chegamos, Senhor Pai, a saber, ó Pai, da Tua presença, do Teu poder, Senhor Deus, ó Pai. Que não há outro Deus além de Ti, Senhor, um Deus poderoso que fez os céus e a terra. Obrigada, Senhor Pai, está oculto perante Ti. Tu sabes o que se passa lá dentro de nós, ó Pai. No íntimo do nosso coração, Senhor Pai, Tu conheces. É só entregar nas minhas mãos e deixar eu fazer. Estamos, Senhor Pai, Para de segurar lá, cara. entregando a Ti, Senhor. Entrega lá, cara. Estamos buscando a Ti, estamos intercedendo a Ti, Senhor. Vida da minha palavra, filho. Ouça, Senhor Pai. Eu não mudei, eu sou Deus que me Ouça, Senhor, o clamor do Teu povo, Senhor Pai. Nós buscamos a Ti, Senhor Pai, buscamos a Tua presença, Senhor. Nós somos necessitados de Ti, Jesus, ó Pai. Transforma, Senhor Deus, ó Pai. Vai a partir de hoje. Transforma, Senhor Deus. Deixa eu trabalhar. Queremos ver, Senhor Pai, os testemunhos, ó Pai. Queremos ver, Senhor Deus, a Tua obra sendo realizada. Usa, Senhor Pai, as nossas vidas, Senhor Pai. Usa, Senhor Deus, ó Pai, a vida deste, Senhor Deus, ó Pai. Nós buscamos, Senhor Deus, ó Pai, porque sabemos, Senhor Pai, que não há outro, Senhor Pai. Tu és o único e Senhor, toda a honra, Senhor Pai. É o único, Senhor Pai, que pode transformar, Senhor. Não há outro lugar melhor de estarmos, ó Pai, do que em Tua presença, Senhor. Como bom sentir a Tua graça, Senhor Pai. Como bom sentir, Senhor Pai, o Teu mover, ó Pai, em nossas vidas, Senhor Deus. E somente adoramos a Ti, Senhor Pai. Somente engrandecemos Teu santo nome, Senhor Deus. Santo é o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor Pai. Milagre na casa da Tua serva. Te adoramos, Senhor Deus, ó Pai.
Agradecemos, Senhor Pai, pelo milagre, Senhor Pai, pelo milagre que já tem realizado, Senhor Deus, pela transformação que tem feito já em nossas vidas e na vida desse nosso Deus. Eu não sei o que ele necessita, ó Pai, mas Tu sabes pelo Teu poder que opera em nossas vidas. Realiza o milagre, Pai, na vida. Realiza o milagre deste coração, Deus eterno. Opera pelo Teu poder que opera em nossas vidas, Senhor. Que Ele receba o milagre, Pai. Que Ele receba a bênção, meu Deus querido. Que Ele venha testemunhar da Sua grandeza. Porque Tu és o Deus que opera, tanto querer e efetuar. Ne mandare mi conto e mi antuia la ieti che le vagore. Ne cantare che toria basso e che tu mi dai. Alla breve nobria mi queria di queria la gadalai. E che conto e carai tutti cantaravai. Ambera battaglia raia taia te che tu mi bene andai. E che tarai quando è carai soria dai. De galaya la mandubia nave do bicani badai shumi. De janto e me anderega la choribi ki halaya. E tu estudia nave shana. Ne mandara vacanto e me andale a bagaia la vacan. De toto e me tobria da haya. De cotu e quinho a chobia tanga. E tu e me lai chobia tanga. De galaya la mandubia andalai. De gotobre macca due masteria. E che come andalava caccerebi andalava e baco. De la giore mi andalava e bacaia. E che come bene sono mahai. Ah, ne spira di che ne mi dava hai. Ne non due che ma chobre batte di buona. Le vedi che ne ma sono bene la fasciare. Amme con tu e mi dublia per dare bahai. Che c'è dei tu mi c'è la vacanza. Ne cadrà per tu mi andrà di che e che cantoria de cade che tu ne la mangia e chi la vestere e ne verrà per dare ieri che tu mi canterà e lei canterà ma canto e le vide le doppie aia Dio tu ne te ya Dio la Ah, devi harabacaccio e viteri andare che ci che andare dei tori dove anderevi a vedere studiei che era Ah, Deus de mistério Deus de mistério Faça-se a tua vontade, Pai pois sei que cada alma pertence ao teu reino o reino da luz, Pai Tu sabe e conhece o coração Realiza o teu milagre, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Senhor Pai, te agradecemos, Senhor, porque tem operado, Senhor Pai. E cremos, Senhor Pai, o teu poder, Senhor. Abençoa, Senhor. E cremos, confiamos, Senhor, que o Senhor já tem feito a tua obra. E está conosco, Senhor. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, 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 glória ao nome santo de Jesus. Vamos, amados irmãos, já.